Pessoal, eu vou falar nesse vídeo sobre gramáticas livres de contexto e vou usar primeiro um exemplo de gramática livre de contexto. Tá, eu já expliquei o que era gramática, né, num outro vídeo, e aqui tem uma gramática com duas regras apenas, né? A primeira regra de produção troca S por ASB e a segunda S pela cadeia vazia. Eu vou pegar aqui uma sequência de derivações para mostrar que tipo de cadeia, que tipo de palavra essa gramática consegue gerar. Então a gente começa sempre pelo símbolo inicial, que nesse caso é S, tá? E o S eu posso usar a primeira regra, né, de produção para trocar por ASB. Então é o que eu fiz aqui, usei a primeira regra, vou usar essa mesma regra para trocar, posso continuar usando essa regra o quanto que eu quiser, você já deve ter percebido aqui, que toda vez que eu troco S, eu coloco um A e um B. Então reparem aqui, ó, que eu tenho 3 A's e 3 B's. E eu posso prosseguir fazendo isso quanto que eu quiser. Quando eu quiser parar, eu uso a segunda regra para trocar o S pela cadeia vazia. Como a cadeia vazia, né, tem o efeito de eu simplesmente eliminar o S. Então a cadeia que eu gerei nesse exemplo aqui, usando essa sequência de produções, é AAABBB, quer dizer, 3A seguidos de 3Bs. E eu acredito que vocês já estejam imaginando aí qual é a linguagem que essa gramática livre de contexto representa. Essa linguagem que nós vimos no último vídeo, né, que é uma linguagem que não é regular, lembra que eu falei? Portanto, não pode ser representada através de um autômato de estados finitos determinístico, nem os seus equivalentes, né, os autômatos não determinísticos, né, de estados finitos, e nem o com transição e vazio. Então é uma linguagem muito importante e que eu acabei de mostrar aqui que a gente consegue representar ela usando uma gramática livre de contexto. Isso é bastante importante. Uma gramática livre de contexto é uma gramática, então ela é formada por aqueles 4 elementos, né? Lembra os não terminais, né? Os terminais, que seria o alfabeto, que a gente representa por sigma, o P, né, que são as regras de produção, e o S, que seria o símbolo inicial. Eu vou destacar aqui simplesmente o P, tá? Esse P, que são as produções, em uma gramática livre de contexto tem um formato específico, que é um par ordenado, como em qualquer gramática também é um par ordenado, quer dizer, é um elemento de um produto cartesiano, que está sendo representado por esse X aí, que é um produto cartesiano, onde do lado esquerdo, o primeiro elemento do produto cartesiano, ou do par ordenado do produto cartesiano, é um elemento de N. Isso quer dizer o seguinte, que do lado esquerdo da minha regra de produção, a minha regra de produção que eu represento com as setinhas, na verdade é um par ordenado. Eu poderia representar usando aquela notação matemática de par ordenado. O primeiro elemento, que fica do lado esquerdo, precisa ser um símbolo não terminal. E apenas um símbolo não terminal. Tá? Não pode ser mais do que um símbolo não terminal, não pode ser um símbolo terminal. E do lado direito da minha regra de produção, eu tenho aqui, ó, olha ali nosso fecho transitivo reflexivo de novo, né? Do que? É o fecho desse conjunto aí formado pelos símbolos não terminais mais os símbolos terminais. Ou seja, do lado direito eu posso ter qualquer cadeia que eu consiga formar usando qualquer símbolo não terminal e qualquer símbolo terminal, ou símbolo do alfabeto, e qualquer cadeia. Então eu vou dar um outro exemplo aqui de uma regra possível para uma gramática livre de contexto, que é essa aqui, ó, S, né, do lado esquerdo, e do lado direito eu posso ter, ó, A, S, B, B maiúsculo, A minúsculo, B. Lembrando, né, que a gente usa letras maiúsculas, geralmente, para representar os símbolos não terminais e minúsculas para representar os terminais. É uma convenção, né, um padrão comum. E que tipo de produção não faria parte, né, não seria possível em uma gramática livre de contexto? Vou dar 2 exemplos aqui. Reparem, ó, no primeiro, eu tenho aqui um ASA do lado esquerdo, ou seja, eu tenho mais de um símbolo do lado esquerdo, eu não posso, precisa ser um único símbolo, precisa ser um não terminal. E eu tenho embaixo aqui, no segundo exemplo, que está em vermelho, o BSB. De novo, né, eu quebrei essa regra de que precisa ser do lado esquerdo um único símbolo
não terminal. Esses exemplos aqui ilustram uma coisa importante também, porque esses dois exemplos que eu dei, que eu disse que não podem fazer parte de uma gramática livre de contexto, eles podem aparecer numa outra classe de gramáticas. Existe outro tipo de gramática, tá, pessoal? Que a gente chama de gramáticas sensíveis ao contexto. Que você pode ter tudo que você pode, todo tipo de produção que você pode ter numa gramática livre de contexto, pode também ter uma gramática sensível ao contexto, e também essas produções que não podem aparecer numa gramática livre de contexto. Por que chama sensível ao contexto? Pelo seguinte, ó, se você olhar nessa primeira produção, quando o S está cercado por dois As, essa produção fala para trocar o S, né, por um SB. Repararam? Já na produção de baixo, quando o S está cercado por dois Bs, o S é trocado pelo DAD. Repararam aí? Então o que está acontecendo aqui? Dependendo do contexto onde o S se encontra, quer dizer, dependendo de outras coisas que estão ao redor do S, ou em alguma outra parte da sua cadeia, você pode ter esse S sendo substituído por uma coisa diferente. Então você pode agora, o seu contexto está influenciando como esse S vai ser substituído e as substituições subsequentes também lá, né, para baixo. Então por isso, né, essas gramáticas são chamadas de sensíveis ao contexto, e as gramáticas livres de contexto são chamadas de livres de contexto, né, porque essas substituições que você faz do símbolo não terminal, elas não dependem do contexto onde o símbolo não terminal aparece. Ok? Só para entender de onde vem a nomenclatura. Vou dar agora um outro exemplo de uma gramática livre de contexto, um pouco maior agora, e usando um alfabeto maior, e um exemplo agora mais prático, tá? A gente vai sair do A e do B, para vocês perceberem como essas coisas têm importância prática. Ó, o símbolo inicial aqui, eu estou chamando de E, tá? Não de S. Você pode, então, o símbolo inicial não precisa ser S sempre, você pode escolher falar que S é igual a E. Eu estou usando o E aqui para significar expressão numérica, vocês vão saber daqui a pouco por quê. Tá? Eu tenho os meus símbolos terminais, que são os símbolos do alfabeto da minha linguagem, o abre parênteses, o fecha parênteses, ó, esses operadores, o mais, menos, vezes e a divisão, e os dígitos 0, 1, 2, 3, 9. Então reparem que eu escolhi essas letras, né, propositalmente para ficar mais fácil de entender o que essa gramática pode gerar. Eu vou aqui fazer um... só para destacar aqui, né, o meu alfabeto tem 16 símbolos agora, não apenas 2, como os que a gente tem usado nos exemplos. Então por isso que o tamanho de sigma é 16. Aqui, ó, eu vou destacar que essa barra, pessoal, não é um símbolo do alfabeto, tá? Essa barra é um recurso que a gente tem na hora de escrever uma gramática livre de contexto, mostrando, né, as produções. Eu posso usar essa barra para economizar, né, para não precisar escrever tantas produções assim. Na verdade, né, eu tenho mais do que 6 produções nessa gramática. Só que essa barra me ajuda a resumir um pouco. Essa barra, vou mostrar aqui, ó, a gramática mesmo é essa aqui, ó, reparem que o O, né, que é de operador, eu posso trocar o O pelo mais, eu posso trocar pelo menos, então eu tenho o pelo vezes e pela divisão. Eu tenho 4 regras de produções envolvendo o O, ok? São 4 regras. Aí eu uso aquela barra ali para poder representar essas 4 produções numa linha só. Então é como se fosse um ou. Então é como se eu pudesse trocar o O pelo mais, ou pelo menos, ou pelo vezes. A mesma coisa o N, tá? O N eu posso trocar pelo DN ou pelo D, e o D eu posso trocar pelo 0 ou pelo 1 ou até o 9, que são os 9 dígitos. Ok? Continuando aqui, ó, os símbolos não terminais dessa gramática são o E, né, o O, o N e o D. Então são 4. Aqui só toma cuidado que esse N que está aparecendo nas produções aqui do lado direito, né? O E troca por N. Esse N do lado direito ele representa um número natural. Eu usei ele porque eu queria
indicar, né, que eu consigo gerar através desse n números naturais. Já do lado esquerdo, quando ele aparece aqui na quádrupla, né, da gramática GL, né, o n, sigma, p e s, esse n é de não terminal, tá? Então, cuidado para não confundir aqui. Eu só usei o n por causa de números naturais. Queria até usar uma outra coisa, mas não. Esse seria a melhor letra possível mesmo. Continuando aqui, então, as minhas produções, que é o conjunto P da gramática, né, é formado por essas produções que eu falei aí, né, que aparecem em 6 linhas aí, mas são mais do que 6 produções, né, porque eu estou usando a barra, né, para resumir várias produções numa linha só. O que essa gramática gera? Né? Vocês já devem estar percebendo aí que ela gera expressões aritméticas envolvendo 4 operadores e que pode ter parênteses na jogada e números naturais. Não permite números reais aqui, só números naturais. Vou mostrar isso através de uma sequência de derivação. Né? Lembrando que eu começo sempre com o símbolo inicial, que é o E, nesse caso. Está ali o E. E agora eu posso ir usando as produções para trocar, né? Para ir trocando as coisas. O E eu vou trocar pelo EOE, vou usar a primeira regra ali. Vou pegar agora e trocar esse primeiro E do EOE, olha ali, ó, usando a segunda regra por N, troquei o E por N. Vou trocar o N por DN agora. Vou trocar o D pelo dígito 1. Ó, reparando aí as trocas que eu estou fazendo, né? Se precisar, pode parar o vídeo e olhar aqui com calma, para não se perder depois. Estou trocando agora o N por D novamente, né? Reparem que eu troquei só o N por D. Vou trocar agora o D, o D pelo segundo dígito, que é o 2. Então, reparem que eu montei agora o número 12 já. Então, eu tenho 12OE, tá? Não confunda esse O com o 0, tá? 12OE, vou trocar o O. Vou trocar por um operador, troquei pelo vezes. E vou pegar agora esse E, pessoal, e vou usar aquela terceira regra ali, ó, e colocar os parênteses aqui dentro da expressão. Reparem, ó, abre parênteses e fecha parênteses. Aí eu posso pegar e trocar esse E que está dentro dos parênteses usando a primeira regra, né, e começar a montar uma outra expressão dentro dos parênteses. Aí eu posso trocar lá o E por N, aí eu começo a fazer aquelas mesmas coisas e seguindo, né, essa ordem, eu vou chegar lá no final com 12 vezes 5 mais 6 entre parênteses. Então viram que bacana? Eu gerei uma expressão numérica. Vocês devem reparar que a terceira regra de produção aí, ó, a E, setinha, abre parênteses, E, fecha parênteses, ela é muito parecida com a primeira regra da gramática, da primeira gramática que eu mostrei, que é o S, você troca por ASB. Reparem que é o mesmo estilo. Então, olha, por que aquela linguagem ANBN é importante? Ela, na verdade, ela garante que eu consiga balancear as coisas. Então, nesse caso aqui, nessa gramática, eu estou conseguindo gerar parênteses balanceados. Reparem que eu não vou... Usando essa gramática, nunca vai acontecer de eu abrir um parênteses e esquecer de fechar. Ou de fechar um parênteses que não abriu. Eu só gero, através dessa gramática, expressões com parênteses balanceados. Isso é muito importante em linguagem de programação, por exemplo, e uma série de outros problemas na hora de resolver conseguir fazer esse balanceamento e representar isso através de uma gramática. Então, se você pegar essas regras e começar aleatoriamente escolher essas regras e aplicar, não importa que regra você escolha e que sequência você faça, no final das contas você vai chegar numa expressão numérica válida. Ok? Eu vou mostrar agora uma outra maneira de derivar cadeias, né, usando as regras de produção de uma gramática, que é através de árvores de derivação sintática, um conceito muito importante, que a gente chama, inclusive, esse processo de criar essas árvores de derivação sintática de parser em inglês, e alguns usam o mesmo termo em português, ou você poderia chamar também de analisador sintático, seria a tradução mais correta para parser em português. Como é que você, então, cria uma árvore de derivação sintática para mostrar que uma palavra ou uma cadeia ela pertence a uma linguagem que está sendo representada por uma gramática livre de contexto? Assim, ó, pessoal, vou pegar a mesma gramática e o mesmo exemplo de cadeia.
Você começa, é uma árvore no sentido da teoria dos grafos, tá, pessoal? Que a gente estuda lá árvores em teoria dos grafos. Então você tem ali, aqui no caso, uma raiz, tá? Na raiz você coloca o elemento, o símbolo inicial da sua gramática, o E. Então sempre começa assim. E aí você vai escolhendo regras de produção e vai gerando novos vértices, né, conforme o que aparece do lado direito da sua regra de produção. Então aqui eu tenho que trocar o E por EOE. Então eu criei 3 vértices para representar o EOE, certo? E criei arestas ligando esse vértice anterior, que era só o E sozinho, no primeiro símbolo da gramática, o símbolo inicial, e troquei por esses 3. E eu continuo agora fazendo isso enquanto eu puder trocar. Você já deve imaginar o que vai acontecer lá nas folhas da árvore, né? Lá nas folhas da árvore você vai ter a sua cadeia. Então eu vou trocar esse primeiro E aqui por N. Ó, eu estou marcando com uma bolinha amarela ali qual é a produção que eu estou usando a cada passo. Tá, troco por N, vou trocar esse N por DN. Aí eu vou trocar o D pelo dígito 1, vou trocar o N pelo D, tá? E vou trocar o D pelo dígito 2. Espera só um pouquinho que entrou aqui, ó. E aí eu vou continuar, tá vendo? Eu troquei o D pelo dígito 2. Aí vou pegar o O lá em cima, né? Então, enquanto tiver um não terminal aparecendo na minha árvore, né, em algum vértice, eu continuo fazendo essas substituições. O O eu troco pelo símbolo de vezes, de multiplicação. O E eu vou trocar agora por aquela regra que produz parênteses alinhados. Ó, reparem, abre parênteses, o E e fecha parênteses. Vou pegar esse E agora e usar a primeira produção para trocar pelo EOE de novo, porque eu quero agora gerar uma outra expressão aqui dentro dos parênteses. Se eu não quisesse gerar uma outra expressão com o operador, eu teria que trocar pelo N, né, e gerar depois um número natural. Ó, repare, eu vou pegar esse primeiro E, né, eu não vou mostrar aqui toda a sequência, já deve ter percebido como é que funciona, até trocar pelo 5, o O eu vou trocar pelo mais, e o E eu vou trocar pelo N, pelo D e pelo 6. Reparem agora que eu não consigo fazer troca mais nenhuma. Então isso aqui é uma árvore de derivação sintática válida, né? Uma árvore de derivação sintática para essa gramática que mostra que essa cadeia aqui, ó, que está lá nas folhas, né? Se você pegar as folhas agora da esquerda para a direita, você vai ter a sua cadeia. E com isso você demonstra que 12 vezes 5 mais 6 entre parênteses é uma expressão aritmética. Um parser seria capaz agora de, se você pegar agora uma expressão aritmética inválida, quer dizer, está faltando um parênteses, você abriu 2 e fechou só 1, durante esse processo de criação dessa árvore, você ia ter um problema. Você não ia conseguir produzir essa cadeia. Ou seja, o parser te ajuda a encontrar erros em uma linguagem. Na verdade, não em uma linguagem, um erro em uma cadeia, né? Que na verdade não pertence à linguagem. Quer dizer, se você abre 2 parênteses e fecha, já não é uma expressão aritmética válida. Então não é uma cadeia dessa linguagem que representa todas as expressões numéricas válidas para números naturais. E aí quando você tentar criar uma árvore de derivação sintática, você vai ter problemas. Em compiladores vocês estudam essas coisas. Aqui a gente só está dando os conceitos, mas em compiladores você estuda como é que constrói programas para detectar se uma cadeia pertence ou não a uma linguagem. Em linguagem de programação é o equivalente a dizer se um programa em Python ali tem um erro sintático ou não. E aí dizer onde tem esse erro ainda por cima. Beleza, pessoal? Só para fechar, o que seria então uma linguagem livre de contexto? Eu mostrei o que é uma gramática livre de contexto. Uma linguagem livre de contexto é simplesmente toda e qualquer e apenas, né, as linguagens que podem ser representadas através de uma gramática livre de contexto. Então essa é uma das definições possíveis para as linguagens livres de contexto. As linguagens regulares que eu mostrei no outro vídeo formam um subconjunto das linguagens livres de contexto, tá?
Então eu consigo usar uma gramática livre de contexto também para representar linguagens regulares, tá? Né? E consigo também representar algumas linguagens que não são regulares. Infelizmente, existem algumas linguagens que não são livres de contexto, como eu já mostrei. Na verdade, não mostrei ainda, tá? Mas só para fechar esse vídeo, a linguagem ANBN-CN. A elevado a ANBN, lembra? A ANBN você já conhece. Agora, se você pegar a linguagem ANBN-CN, essa linguagem eu não consigo representar através de uma gramática livre de contexto e, portanto, não é uma linguagem livre de contexto. É isso aí, pessoal. Até a próxima.